maiores, mais fortes, sobressaímos lá fora, mas cá dentro nem sempre nos unimos naquilo que é essencial. E aí o Presidente deixou essa marca de exigência, que é uma característica comum nestas datas de unidade nacional. Ele costuma fazê-lo, não é um discurso fraturante, não é um discurso que divida os portugueses. Mas tem também uma nota de crítica quando se diz que é preciso distribuir a riqueza Exato. com mais justiça. Ficam aqui mensagens em relação, por exemplo, às finanças públicas, hoje, noutra linguagem, às contas certas, que foram sempre um problema desde Dom João II e Dom Manuel, como aqui referia há pouco o Presidente. Alguns dos contas empréstimos certas que não se refletem no bem-estar dos portugueses. Empréstimos que só pagamos mais tarde, finanças públicas que às vezes estavam equilibradas, e referia-se ao tempo ainda da ditadura, mas não havia liberdade, não havia saúde, ou então eram só para alguns. Esses são problemas também do presente. Mais justiça, mais crescimento, mais distribuição de riqueza, mais igualdade, combate às desigualdades, portanto. São mensagens de sempre e que aqui é pretexto do Douro e de um território difícil, que aqui muitas vezes teve investimentos, mas também teve reformas adiadas. Há problemas aqui por resolver, como o enólogo João Nicolau de Almeida há pouco referia. É de facto muito arcaica toda a regulamentação que está a envolver a produção do vinho nesta região, e há aqui investimentos para fazer, há aqui reformas legislativas para fazer. É estranho que entre os ministros, por exemplo, a Ministra da Agricultura tenha decidido ir a outro país e não esteja aqui numa região agrícola importante, em que talvez fosse mais relevante ver-me na tribuna do que talvez o Ministro das Infraestruturas. Tem havido uma crítica muito direta aos programas de apoio que o Governo determinou para o Douro no discurso que fez o enólogo João Almeida. Esse é um problema real. Há aqui pobreza significativa nesta região. Quando falamos da opulência, da dimensão do vinho do Porto e dos vinhos do Douro, temos também uma população que recebe muito pouco para a vinha, por as uvas que produz, uvas de videiras com pouca produtividade, que significam muito esforço numa região que tem falta de mão de obra e que é muito mal paga à partida logo no produtor de vinho, no produtor das uvas. E esse é um problema que temos que dar atenção, não é apenas para o enoturismo, não é apenas para aquilo que são os expoentes mais magníficos da região, é também para o esforço das gentes que aqui trabalham e que não têm uma recompensa justa para o seu trabalho, para aquilo que produzem, para as uvas tão preciosas que aqui se fazem. O Presidente da República disse também que o peso da régua devia ser tão importante como Lisboa. Isso é uma ambição muito alta. É esta dicotomia que traçou logo no início entre o interior e o litoral, tirando partido um pouco desta ideia da cidade europeia do vinho, que une 19 municípios desta região, não apenas o peso da régua, é também um espírito que deve mobilizar o interior num país que tem também estas desigualdades entre o litoral e o interior, um país desequilibrado, muito virado ao litoral, mas que tem hoje pontos importantes de atração no interior, não apenas porque o turismo também procura estas gentes e estes territórios, mas porque há aqui potenciais por desenvolver e aproveitar melhor. Esta chamada de atenção, esta vinda ao interior é importante. Eu lembro, se me permites, em 1977, nas primeiras comemorações depois da democracia, depois do 25 de Abril, comemorações deste tipo foram na Guarda. Enfim, eu falo com especial ênfase também porque são as minhas origens, mas lembro que essa chamada de atenção já nessa altura era para o isolamento do interior e na altura bastante mais difícil, ainda não havia autoestradas do que é hoje, mas há muito trabalho ainda por fazer e foi bom o Presidente chamar a atenção para isso. E há aqui no Douro uma inspiração, segundo o Presidente, a forma como se resiste a tantas adversidades para conseguir alguma coisa. Também no seu discurso, a questão da mão de obra, a questão de atrairmos os outros, tratarmos bem os outros que nos procuram, do mesmo modo em que exigimos que lá fora os nossos, quando saem, também sejam bem tratados. É um tema permanente nos discursos do Presidente. A imigração, nós somos um país envelhecido, precisamos de imigrantes que venham e que possamos receber bem, porque há trabalho para eles. O Douro é um exemplo disso. Falta mão de obra e é muito difícil trabalhar a terra sem pessoas em terrenos que não podem ter mecanização.
para um largo espectro de missões, como a luta antissubmarina. Começou já o desfile militar, primeiro com as aeronaves, vão ser no total 10 aeronaves que vão participar neste desfile e, Sr. Tenente-Coronel, no discurso do Presidente, também houve uma palavra importante para as Forças Armadas, disse Marcelo Rebelo de Sousa que as Forças Armadas merecem o nosso cuidado e também a nossa atenção. As Forças Armadas servem exatamente para servir os portugueses e Portugal. É essa a nossa missão, é isso para que nós existimos. E, portanto, isto também é reconfortante e é motivador para todos os que servem nas Forças Armadas. Se me permite, neste momento que assistimos ao destaque, ao desfile aéreo, algumas destas aeronaves cumprem também um conjunto de missões em território nacional e só nos primeiros 5 meses deste ano, através de meios da Força Aérea, foi possível realizar o transporte de 287 doentes, o transporte de 11 órgãos e, através de meios navais, realizar 71 ações que resultaram em 196 vidas salvas. Portanto, isto é também um contributo das Forças Armadas ao apoio ao desenvolvimento e bem-estar do país, onde os militares diariamente tentam servir a nação e honrar a sua pátria. O Presidente da República tem feito, aliás, vários apelos para que haja um maior reconhecimento para o trabalho das Forças Armadas, obviamente para que isso também se traduza em euros no investimento que as Forças Armadas precisam. As Forças Armadas têm conhecimento deste facto e, portanto, temos vindo a desenvolver um programa, além de, entre outros, um programa de divulgação que desde 2018 já conseguiu atingir cerca de 42 mil jovens. Este programa de divulgação, que vai desde alunos do 4º ano até alunos do 12º ano, com um conjunto de iniciativas que nos permite abrir as portas à sociedade civil e promover o exercício de uma cidadania responsável. Aqui, durante esta semana, nos municípios do Douro, conseguimos também alcançar cerca de 4.200 jovens. As esquadras 201 e 301 têm por missão a luta aérea ofensiva e defensiva, bem como as operações contra alvos de superfície. Os Lockheed Martin F-16M são aeronaves... Imagens extraordinárias do cockpit de um dos F-16 que acabou mais uma vez de sobrevoar aqui Peso da Régua. É sempre um momento impactante neste desfile militar. São caças que sobrevoam aqui a zona do Peso da Régua. Caças que, nesta altura, também participam numa missão na Lituânia de dissuasão a leste. Neste momento temos presente uma esquadrilha de 4 F-16M na Lituânia, onde executam missões de policiamento no Báltico, contribuindo para a tranquilização da região, para a dissuasão das ameaças e, conjuntamente com os nossos congêneres, incrementar a nossa interoperabilidade. Iniciamos agora o desfile a pé e os primeiros que vemos na imagem são precisamente os antigos combatentes que lideram este desfile militar. Têm sempre um ponto mais especial, um ponto de honra neste desfile. Eles que já trabalharam pela pátria, muitos deles durante a guerra colonial fazem questão sempre de encabeçar este desfile militar. Têm, aliás, há 3 anos um estatuto aprovado, o Estatuto do Antigo Combatente, que confere mais direitos a estes antigos militares. Foi um reconhecimento moral, mas que, segundo o Presidente da Liga dos Antigos Combatentes, ainda falta o reconhecimento material estar completo, nomeadamente através de mais apoios sociais e também no âmbito da saúde. São eles os primeiros a desfilar nesta parada do 10 de junho, Dia de Portugal.
Sr. Teixeira, o Presidente tem repetido muitas vezes que é preciso mais investimento nas Forças Armadas, mas parece que o poder político demora a escutar esses apelos. Bom, o país, como referiste há pouco, deste os números daquilo que representa hoje o investimento em termos de produto interno bruto português, tem vindo a recuperar algum, digamos, do investimento que não se fez nos últimos anos, como referias há pouco. E ainda assim aquém daquilo que é a meta que está estabelecida também para o nosso compromisso internacional no âmbito da NATO, mas esse esforço é obviamente sempre insuficiente nesta área e noutras áreas. Nós muitas vezes também temos de ter alguma consciência que os déficits são déficits que se repartem por muitos setores. Obviamente que eu não estou a dizer que não se justifique o maior investimento nas Forças Armadas, justifica-se. Tivemos aqui ainda há pouco a demonstração que o Sr. Tenente-Coronel fez daquilo que as Forças Armadas fazem em tempo de paz, não apenas em missões de preventivas, militares, mas também em missões de auxílio aos civis, à sociedade portuguesa, precisamente em áreas mais difíceis, onde é mais difícil de chegar, os Açores, na nossa costa, são bons exemplos disso mesmo. E, portanto, tratar bem as Forças Armadas é também cuidar do país. E, desse ponto de vista, obviamente, temos de ter essa sensibilidade. Tendemos a pensar que, quando não há guerra, que não se justifica investir, e depois, quando surge a guerra, nós deixamos para trás um déficit mais elevado que temos dificuldade em preencher. Há uma velha máxima de quem quer a paz tem de preparar-se para a guerra. Parece que essa máxima ficou um bocadinho esquecida nas últimas décadas. Ficou. E agora, obviamente, ganha uma acuidade maior porque temos guerra na Europa e, obviamente, o investimento agora tem que ser maior. Também o de Portugal e o emprego de forças no terreno e em alguns dos países de que já falámos, Lituânia, Roménia, são exemplos disso. Mas nós temos tido participações, digamos, nos vários cantos do mundo, participações de paz em África, etc. Enfim, não vou querer substituir ao Sr. Tenente-Coronel, mas obviamente que elas são importantes para a afirmação do país no mundo. O Presidente da República tem chamado a atenção que essa dimensão de presença das nossas Forças Armadas noutras áreas do mundo fortalece a nossa influência externa e não é por acaso que temos um secretário-geral da ONU apoiado pelos tais 200 países que o elegeram e o reelegeram. Muitas vezes achamos que isso é uma banalidade. Um país com a nossa dimensão ter essa influência no mundo deve-se precisamente também à dimensão que muitas vezes os militares têm além fronteiras. E poderá haver com a guerra na Ucrânia condições para inverter esta situação? Mais sensibilidade da parte do poder político e também da opinião pública para que a prioridade na defesa seja maior? Acho que sim, enfim, as prioridades, o que é uma negação e um paradoxo, são sempre muitas, ou seja, nós também achamos que devemos investir mais na saúde, devemos investir mais na educação, em algumas infraestruturas. O país tem muitas carências, apesar dos progressos que tem feito nas últimas décadas. A verdade é que as carências continuam a ser muitas. Entre as carências está também, obviamente, investimento nas Forças Armadas, talvez hoje mais consensual do que foi no passado. Sr. Tenente-Coronel, as Forças Armadas, obviamente, têm de atuar com o orçamento que o poder político aprova. Este ano há 1.600 milhões de euros para o orçamento das Forças Armadas. Há também um reforço na Lei de Programação Militar, que está nesta altura em discussão no Parlamento. Para os próximos 3 anos serão mais 2.000 milhões de euros. A principal fatia desta Lei de Programação Militar vai para a Marinha. Era o setor mais carenciado nesta altura. As Forças Armadas cumprem utilizar com rigor e precisão os recursos que o país lhe disponibiliza. E, nesse sentido, a própria execução da Lei de Programação Militar conseguimos passar de 54% em 2021 para 73% em 2022 e continuamos empenhados em tentar incrementar este nível de execução. Portanto, do valor global que para o próximo quadriênio, de 5.570 milhões de euros, é preciso estabelecer prioridades. No âmbito da Marinha, como referiu, destacaria a construção dos 6 navios patrulha oceânicos, um projeto que, a juntar-se aos restantes 4 já existentes, permitirá reforçar a presença e a segurança marítima, mas também a aquisição do reabastecedor de esquadra, bem como também a modernização das 3 fragatas classe de vasta gama.
Mas não ficamos por aqui, temos outros projetos estruturantes, nomeadamente na Força Aérea, através do transporte estratégico, com a aquisição de até 5 aeronaves KC-390, um projeto também muito significativo, cuja primeira aeronave... Prestes a entrar em funcionamento. Exatamente, cuja primeira aeronave se encontra em fase de testes para os sistemas de certificação NATO e que se prevê nos próximos 5 anos recebamos as 5 aeronaves previstas. E no âmbito das forças terrestres do Exército há também um conjunto de projetos estruturantes, nomeadamente os helicópteros de apoio, proteção e evacuação, que permitirão, por exemplo, efetuar um apoio em forças que neste momento se encontram na República Centro-Africana. E existe também um projeto no âmbito da sustentação dos equipamentos e sistema de armas já existentes, que implica uma atualização da parte das viaturas Pandur e dos carros de combate, por exemplo. Há também uma prioridade importante nesta lei de programação militar que está muito ligada à conjuntura atual. Tem a ver com a verba destinada à aquisição de mísseis, torpedos e explosivos, que quase duplica. Sim. A questão das reservas de guerra é outra das prioridades também nesta lei de programação militar. Esta lei de programação militar cumpre 3 objetivos. Compensar os déficits do passado, tal como acabou de referir, relacionado com as reservas de guerra, assegurar o presente e projetar o futuro. Termos umas forças armadas tecnologicamente inovadoras, prontas para dar resposta aos desafios e às ameaças que se perspectivam para o futuro. Só uma chega que também gostaria de dar, que é a seguinte: aquilo que ouvimos em relação aos investimentos muitas vezes tem uma mobilização da indústria nacional, seja em relação àquilo que o Sr. Tenente-Coronel referiu em relação à Marinha, mas também em relação a outro tipo de equipamentos em que a indústria portuguesa é chamada a dar o seu contributo, e isso é, obviamente, também um fator importante para a economia portuguesa. Depois, outro aspecto que também acho relevante nesta matéria é a cooperação que nós temos com outros países, seja no âmbito da aliança, seja no âmbito também das alianças que temos com antigos países, com países de expressão portuguesa, e portanto toda a formação, cooperação que temos desenvolvido são também contributos que envolvem outros setores da economia portuguesa, que é bom lembrar nesta altura. E é a Marinha que está nesta altura a passar junto à tribuna do Presidente. A Marinha, que foi notícia há pouco tempo por causa de um caso de 13 militares que recusaram uma missão de acompanhamento de um navio russo. Sr. Tenente-Coronel, este caso já está resolvido dentro das Forças Armadas? Sem querer entrar em detalhes em situações particulares, mas neste caso estes processos decorrem os seus trâmites legais. Portanto, e neste momento o navio da República Portuguesa Mondego encontra-se na base naval de Lisboa, pronto para cumprir as suas missões, tendo sido substituído na região da Madeira por 2 lanchas. Ficou surpreendido com este caso, como militar? Bem, esta questão dos acompanhamentos dos navios aéreos, de forma genérica, realiza-se com recurso através de meios do Sistema de Forças Nacional, marítimos, mas também com recurso a meios aéreos. E, complementarmente, este tipo de missões também é executada com recurso a sistemas de detecção automática. Portanto, este tipo de missões que executamos para navios que não são da NATO, pertencentes à NATO, é uma situação que é regular, que fazemos com frequência e que recorremos a um conjunto de meios que não apenas os marítimos, e utilizamos todos os meios que temos à disposição do nosso Sistema de Forças Nacional. António, este caso poderá ter sido apenas um ato de indisciplina, ou estes 13 militares têm atenuantes para o comportamento que tiveram? Eu diria, e não falo como militar, que um dos princípios fundamentais de um exército, desde sempre, desde que há militares, é a disciplina. Não há exércitos que funcionem sem disciplina. E, portanto, eu diria que esse princípio é um princípio que vigorará sempre e talvez seja um dos primeiros. É evidente que haverá condições particulares que eu desconheço e que, como disse o Sr. Tenente-Coronel, serão apuradas em sede própria, mas eu não imagino que existam exércitos sem disciplina. Para isso não era preciso haver exércitos. As Forças
Armadas são uma escola de valores. Nelas praticam-se a disciplina, a coragem e a lealdade. Promovem também a autoestima e a autoconfiança dos militares que servem Portugal através dos 3 ramos das Forças Armadas. Por isso é que há pouco lhe perguntava se tinha ficado surpreendido com a atitude destes 13 Sobre o militares. caso em concreto, em particular, ele corre os seus trâmites, portanto está a ser exatamente investigado o que se passou e quais as consequências que podem daí advir. Mas Há isso, processos disciplinares em curso. sim, e as Forças Armadas atuam sempre de forma pronta perante situações que possam realmente constituir, ferir aquilo que são os nossos pilares fundamentais, a disciplina e os princípios. Prossegue o desfile com os 3 ramos das Forças Armadas. Agora também a Banda da Armada. Ao todo são 1.300 homens, 51 viaturas, que vamos ver daqui a pouco, e 10 aeronaves que passaram há instantes. Banda da Armada foi criada em 1790 e é mais antiga organização musical com caráter permanente constituída em Portugal. Nesta altura, José António Pereira com os antigos combatentes que lideraram este desfile. Precisamente são os antigos combatentes que aqui estão numa tribuna a verem passar os ramos das Forças Armadas e de certa forma vão desfiando algumas das memórias. Alcides Pereira tem nas suas mãos uma fotografia, do tempo em que esteve em Moçambique. Em Moçambique, sim. Esta fotografia foi tirada em Mutarara. Pertence à base aérea da Beira. Como é que se olha hoje para o investimento das Forças Armadas? Como? O investimento das Forças Armadas, como é que se olha hoje? As Forças Armadas, a minha especialidade era a Polícia Aérea, da Força Aérea. Estive na base aérea número 10 de Moçambique. Mas tem-se investido o suficiente? Tem-se investido o suficiente? Não, apenas a 4ª classe antiga. Eu só tirei a 4ª classe antiga e é o que tenho. Não tenho mais estudos. Não. Só foi os estudos que eu tenho. Muito bem, muito obrigado. E depois vim para a vida civil e sou comerciante. Bem, muito obrigado. São algumas das histórias que por aqui se ouvem. Alguma emoção também nos olhares destes antigos combatentes que fazem questão de ano após ano estar nas comemorações do 10 de julho. E nesta altura já se ouve o grito do fuzileiro aqui na parada. Os fuzileiros estão também nesta altura no Teatro de Operações da Lituânia, numa missão que começou em 2014, depois da Rússia ter invadido a Crimeia. O que é que significa este grito, Sr. Tenente Coronel? O grito que acabamos de ouvir, o Fusos Prontos, significa e apela ao espírito de prontidão e a capacidade de projeção destas forças fuzileiros. Como referiu, neste momento encontram-se atualmente empenhados no âmbito das medidas de tranquilização a leste, na Lituânia, onde têm contribuído para a edificação da capacidade de forças de fuzileiros daquele país. 146 fuzileiros numa missão da NATO. A Brigada de Reação Rápida do Exército, que tem o seu quartel-general em Tancos. A Brigada de Reação Rápida está vocacionada para a geração de forças ligeiras e de operações especiais, especialmente dotadas para uma projeção e intervenção imediata e de alta prontidão. Estes militares que vemos agora também já têm estado a atuar na Roménia, outro importante teatro de operações a leste. Temos, efetivamente, para além da Companhia de Tornadores Mecanizada, que referi há pouco, um destacamento de operações especiais na Roménia, onde contribuem para, mais uma vez, a dissuasão e a recolha de informação naquela região. Estas forças de operações especiais caracterizam-se pela sua
capacidade de atuar e resolver situações de elevada especificidade técnico-tática e operacional. E pela Roménia também já passou quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República na base de Caracal, onde estão precisamente os militares portugueses em missão, uma missão que foi antecipada assim que a Ucrânia invadiu a Rússia, uma missão que começou em abril do ano passado. Segue-se uma força de comandos mandada pelo Tenente de Infantaria Moraes Fernandes, pertencente ao Regimento de Comandos, sediado na Serra da Carreira, em Sintra. Este regimento acabou de projetar para o Teatro de Operações da República Centro-Africana, 13ª Força Nacional destacada ao Serviço da Organização das Nações Unidas, atuando como Força de Reação Rápida. Passaram os comandos e agora já se ouve na parada o cântico ao Pátria Mãe dos paraquedistas. A entoar cânticos marciais, desfila agora uma força de tropas paraquedistas com 2 binómios de cantiera, comandada pelo Capitão de Infantaria Silva Araújo. Esta força acaba de chegar da República Centro-Africana como a 12ª Força Nacional destacada ao serviço da Organização das Nações Unidas. Uma das forças mais aplaudidas na passagem pela tribuna. Os paraquedistas acabaram de chegar da República Centro-Africana, onde estão agora um grupo de comandos. A República Centro-Africana tem sido um dos mais perigosos teatros de operações das tropas portuguesas no exterior. Uma esquadrilha composta por 2 pelotões representativos da vertente de proteção e segurança e de uma esquadrilha tem sido também um teatro de operações importante e perigoso para as Forças Armadas. As Forças Armadas, através de forças de comandos e tropas paraquedistas, de forma rotativa, têm estado presentes naquele teatro com uma força de reação rápida, considerada decisiva pelos diversos comandantes da missão internacional para a estabilização daquele país. Para além das forças de comandos que estão atualmente presentes, dispomos também de uma estrutura de comando da própria missão, onde atualmente um dos oficiais generais português exerce o comando em exercício de funções da Força MINUSCA, a par de também o comando da missão de treino europeia no mesmo país e a missão de treino da União Europeia em Moçambique. Isto é revelador da confiança, da capacidade técnica dos nossos militares nas diversas categorias que, através então da nossa capacidade técnica e credibilidade, são chamados a desempenhar as funções mais exigentes em termos de comando. E têm sido sempre muito elogiados os militares nos teatros de operações por onde passam, mas de alguns anos a esta parte, Sr. Tenente-Coronel, as Forças Armadas enfrentam um problema de falta de efetivos, um problema que afeta todos os ramos das Forças Armadas. Porquê que não tem sido possível atrair e reter mais pessoas nas fileiras militares? Como referiu, o sucesso da missão das Forças Armadas assenta nos homens e mulheres que nelas servem. E, portanto, quando olhamos para o número de efetivos, de cerca de 26.500, um efetivo global, como referiu há pouco, que representa um déficit relativamente de 3.500 a 5.500 militares face aos números de referência que temos de 30 a 32 mil, representa realmente um desafio para as Forças Armadas. Nesse sentido, têm sido realizados um conjunto de ações, nomeadamente a apresentação recente do Plano de Ação para a Profissionalização dos Militares das Forças Armadas, que pretendem melhor recrutar, reter e também reintegrar estes militares. Mas parece que essas medidas não estão a ter muito efeito. As Forças Armadas perderam mais de 300 militares no último ano. Bem, é como referi, é um desafio e, portanto, nós vamos continuar a incrementar através de um conjunto de ações para tornarmos mais atrativos, recrutar mais e melhor. Eu destacaria naquilo que incumbe às Forças Armadas, como, por exemplo, a melhoria das condições de vida dos nossos militares, as instalações, a
a modernização de todos os equipamentos, de todos os fardamentos e, portanto, tudo isto é motivador para que os militares que servem nas Forças Armadas se sintam realmente úteis e que possam servir a nação e honrar a pátria. Pela avaliação que fazem as Forças Armadas, quais é que são as principais causas para a carreira militar não ser hoje tão aliciante como foi no passado? Bem, isto são um conjunto de ações, não se costuma apenas uma. Portanto, é um conjunto de causas que implica que não haja uma solução única. Portanto, é preciso abordar este desafio dos efetivos sobre um conjunto de perspectivas, mas essencialmente com o foco nas pessoas. Os recursos humanos as pessoas são o recurso mais importante nas Forças Armadas e, portanto, é esse o nosso foco para que consigamos recrutar melhor, reter mais e também, posteriormente, reintegrar. Nesse aspecto, destacaria a recente aprovação do quadro permanente de praças para o Exército e para a Força Aérea, que gera uma ambição destes dois ramos, à semelhança do que já existe na Marinha e que permite complementar todas as outras formas de prestação de serviço que já existem, nomeadamente o regime de voluntariado, o regime de contrato e o regime de contrato especial. Permitirá uma maior estabilidade. Essa medida foi aprovada agora no mês de maio. Isso, melhor estabilidade e vai permitir mais uma opção para que quem pretender na categoria de passes ter uma carreira nas Forças Armadas. Começamos agora a ver o desfile de veículos que estão ao serviço das Forças Armadas. Serão ao todo 51 veículos que vão passar por aqui, de várias valências, não só militares, mas também de apoio às populações civis. Podemos observar passar agora alguns dos meios da Marinha, depois teremos também do Exército e da Força Aérea, e como referiu, estes meios contribuem para todas as missões que temos para realizar. Não é? Defender a integridade territorial, também contribuir para os compromissos nacionais e internacionais que Portugal dispõe e apoiar o desenvolvimento e bem-estar da população. Estes são alguns dos meios mais relevantes que temos ao serviço das nossas Forças Armadas. O Corpo de Fuzileiros tem destacado forças de fuzileiros para missões de âmbito diverso, integradas em forças conjuntas ou combinadas, ou embarcados a bordo de unidades navais em diversos teatros de operações. Serão várias viaturas, a última delas é um carro blindado, um carro de combate Leopard 2, um carro que importante para a defesa e que serviu também para ajudar a Ucrânia. Portugal enviou 3 carros de combate Leopard 2 para a Ucrânia, mas não foi a única ajuda que seguiu até agora para ajudar a defesa deste país contra a invasão da Rússia. Portugal, em articulação com os seus aliados, tem contribuído com um conjunto de material letal e não letal em apoio à Ucrânia. Destacaria, para além dos 3 carros de combate que foram doados, como já referiu, 28 viaturas M113 e, mais recentemente, vamos enviar mais 5 viaturas M113 na configuração de apoio médico e também de posto de comando. Para além disso, temos enviado também um conjunto de munições e material não letal, material de proteção individual e também material de proteção médica. Começamos a ver as Pandur, que estão em vários teatros de operações também, nas várias missões que as Forças Armadas têm no estrangeiro. Estas viaturas Pandur equipam atualmente as forças que estão presentes na Roménia, bem como na República Centro-Africana. São forças que equipam as forças médias e que têm um grande equilíbrio em termos de aquilo que é a proteção e a mobilidade, garantindo uma maior flexibilidade de emprego nos vários teatros de operações onde estão presentes. Só na Roménia há 17 viaturas destas, 17 viaturas Pandur a apoiar as forças do Exército que neste momento estão nessa missão da NATO. Ao todo, 220 militares que estão nesta missão, que, como eu disse, começou em abril do ano passado, depois da invasão da Ucrânia. Podemos também observar as viaturas Vamtak, que estão também presentes no teatro da República Centro-Africana. São viaturas que equipam as forças ligeiras e garantem uma enorme mobilidade tática no terreno. Desfilam agora 8 viaturas Uru Vamtak ST-5.
A VAMTAC ST5 do Exército Português tem 6 configurações Mais diferentes. viaturas a desfilar, ao todo serão 51. Há pouco, António José Teixeira, quando fazíamos referência à falta de efetivos, o Presidente da República e também as associações militares têm colocado muito a tónica no estatuto remuneratório das Forças Armadas. Há justificação para os militares terem hoje vencimentos inferiores aos das Forças de Segurança, por exemplo? Enfim, para citar as palavras do seu Tenente Coronel, que as traduziu por um desafio que se coloca às Forças Armadas, eu julgo para além das remunerações, que são um fator importante em todas as profissões, e sabemos que as nossas remunerações no país estão abaixo daquilo que gostaríamos que fossem, também as Forças Armadas terão que fazer valorizar a formação que concedem, o tipo de condições profissionais ou profissionalizantes que quem passa pelas Forças Armadas, mesmo que não continue por lá, acaba por adquirir dessa passagem. Mas esta questão dos efetivos também tem a ver com uma escolha que o país fez relativamente ao serviço militar obrigatório, que obviamente garantia outro tipo de estabilidade em relação aos efetivos militares e que a partir do momento em que se instalou um voluntariado e um recrutamento mais profissional de militares, obviamente que isso teve efeitos que nem sempre muito estáveis como são aqueles que conhecemos no presente. E continua o desfile militar que está a ser, aliás, seguido com muito interesse por parte das muitas centenas de pessoas que vieram até aqui ver o desfile militar. Eduarda Dias. Muitas pessoas e logo a seguir à passagem do Presidente da República, quando fez a revista, que foi o momento mais emocionante e mais aplaudido aqui por toda a gente, logo a seguir a isso foi mesmo o desfile aéreo, o momento que despertou mais curiosidade por parte de toda a gente. Vimos vários telemóveis em rista quererem filmar tudo e registrar este momento, e se ainda há pouco falavam dessa dificuldade em atrair pessoas para as Forças Armadas. Quem tem familiares nas Forças Armadas, em qualquer dos ramos, assiste com especial emoção a este momento. E é o caso destas duas irmãs que vão todos os anos, onde quer que seja, estas cerimónias dos 10 de junho, sempre que podem, vão assistir. Possível, exatamente, sempre possível, estamos lá. Já percorreu quase o país inteiro? Não é bem assim, mas já fomos a vários sítios. E são do Porto? E somos do Porto. Vieram hoje de propósito para estar aqui? E hoje viemos de propósito para realmente ver o desfile, que gostámos muito. Além de ter o familiar, gosto mesmo de desfile. São irmãs, a Madalena e a Lourdes. A Lourdes é que tem um neto no Exército, não é? Sim, também, sim. Viemos ver o Sr. Presidente. Ouviu o discurso do Sr. Presidente? Sim. O que é que achou? Gostei. Aliás, gosto sempre gosto muito dele. Aplaudiram muito quando ele passou aqui? Sim, como sempre também. Mas em relação ao seu neto, percebo que vê com mais emoção quando vê ali os outros também a desfilarem porque se lembra do seu neto. É verdade, gosto, isso é verdade. Lembro-me sempre que eles passam um mau bocado, coitadinhos, com este calor, que ele já tenha desmaiado aí, é muito desagradável. E a seguir vão para o Porto. Deles, agora vamos para o Porto. Muito obrigada. Viemos passear. Exatamente. Estas duas irmãs que fizeram questão de marcar aqui presença e que o fazem, de resto, sempre que podem. Também os professores, como já demos nota mais cedo, continuam aqui em protesto, a fazer questão de assinalar também neste dia 10 de junho aquela que tem sido a luta deles durante estes últimos meses, durante todo este ano. A Sofia é professora em Famalicão. Pedi-lhe só que me deixasse ver que na sua t-shirt mostram nas costas, primeiro onde pedem a demissão de António Costa e depois na frente onde acusam o Presidente da República de ser cúmplice desta situação. Porquê? Sim, o Presidente da República é um Presidente que tem estado ausente nas manifestações e nos protestos dos professores. Aquilo que nós pedimos já há muito tempo é que intervenha. Isso não aconteceu, portanto, desta forma nós manifestamos o nosso desagrado. Como também manifestamos já com o Primeiro-Ministro, com o Ministro da Educação, que são as bandeiras que têm causado imensa polémica. Onde o que pedem é a demissão de António? Quando não há condições para negociar, porque a outra parte não houve,
é necessário, se calhar, substituir as pessoas, não é? As pessoas lá em casa podem não perceber isso, mas é como quando se vai ao médico. Se a pessoa está doente e o médico não ouve, está na altura de mudar de médico, certo? Obrigada, Sofia. Este 10 de junho, que fica desde o início marcado por alguma tensão política, desde logo pelo momento da chegada de João Galamba, o Ministro das Infraestruturas, que foi sendo muito vaiado. Nós estávamos aqui perto destas pessoas, estão centenas de pessoas aqui a assistir a este desfile desde as 10 da manhã, e o momento da chegada de João Galamba foi de facto muito audível, o descontentamento das pessoas, seguido depois também da chegada de António Costa, que apesar de ter havido mais pessoas a aplaudir, houve também algum descontentamento aqui a pedir a demissão de António Costa, e portanto é um dia que acaba por ficar marcado não só por esse protesto, por esse descontentamento com a vinda de João Galamba, como também com este protesto dos professores. O momento alto foi mesmo a chegada do Presidente da República e depois também o discurso neste elogio ao povo, às Forças Armadas e ao país. Continuamos a ver vários veículos militares na parada. Nesta altura são viaturas Pandur, Sr. Tenente-Coronel, com várias valências para vários fins. O que podemos observar em termos do desfile, estas viaturas das diferentes configurações de reconhecimento, apoio médico, posto de comando, entre outros, que permitem cumprir um conjunto diversificado de missões táticas no terreno, permitir maior flexibilidade no emprego deste tipo de viaturas e de meios. Estas viaturas, como já foi dito, estão também no apoio aos militares que participam em várias missões no estrangeiro. Essa é, aliás, uma parte muito importante do trabalho que as Forças Armadas desenvolvem atualmente, não apenas na frente leste, a que já fizemos referência, mas também noutros teatros de operações, como a República Centro-Africana ou até Moçambique, onde decorre uma formação aos militares moçambicanos para estarem mais preparados no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. São muitas missões, nesta altura 24 missões em 12 países diferentes, para termos noção de todo o trabalho que as Forças Armadas estão a desenvolver nestas missões no estrangeiro. Só esse orçamento das missões no estrangeiro representa 70 milhões de euros e houve recentemente um reforço de 15 milhões de euros aprovado em maio, precisamente por causa da questão da guerra na Ucrânia. As Forças Armadas estão presentes de Moçambique ao Mar Báltico, passando pela Colômbia, Golfo do Guiné, Mali, República Centro-Africana, Somália, Mediterrâneo e com aquele reforço a leste, como já referiu. Portanto, nós temos um conjunto de missões também no âmbito multilateral e bilateral com países de expressão de língua portuguesa. Muito recentemente, no âmbito da iniciativa Mar Aberto, o submarino Arpão patrulhou todo o Atlântico Sul e neste momento encontra-se na África do Sul, onde também contribuiu para a comemoração deste dia de Portugal naquele país. Vimos, aliás, o Presidente da República subir a bordo do navio patrulha oceânico Setúbal, precisamente, que estava atracado na cidade do Cabo, onde começaram as comemorações do Dia de Portugal, que este ano começaram na África do Sul e terminam hoje em Peso da Régua. Agora são veículos logísticos de apoio ao trabalho das Forças Armadas. Combate aos incêndios também, pelo que percebemos E uma viatura para missões Podemos de observar a conhecimento e passagem vigilância. de um trator de rastos, uma viatura, um equipamento fundamental para preparar o terreno e a abertura de aceiros antes da época de incêndios e também durante o próprio combate aos incêndios facilitar na contenção através da abertura de aceiros que permitam que o fogo não propague tão rapidamente. Mas aí a principal missão das Forças Armadas é garantir nesta altura os meios aéreos. Neste momento foram atribuídos a Portugal 72 meios aéreos no âmbito do dispositivo especial de combate a incêndios. E agora a estrela do desfile, o carro de combate Leopard 2. Este é o sistema de armas carro de combate Leopard 2. A encerrar este desfile, temos o carro de combate Leopard 2 A6, presente às Forças Armadas do Exército. Este meio vai ficar
duramente organizada na área dos Açores. Há que dizer que o chão treme com a passagem deste carro de combate aqui na parada. Este é um sistema de armas, como podemos ver, é decisivo na frente de batalha. E é por isso que é tão requisitado para estar presente atualmente no conflito mais relevante em termos europeus. Portanto, Portugal e as suas Forças Armadas estão equipadas com equipamentos que podem ser decisivos em qualquer campo de batalha. Este carro de combate tem uma tonelagem de cerca de 60 toneladas e garante uma grande mobilidade no teatro de operações e uma elevada proteção e blindagem. Portanto, em conjugação com os outros sistemas de armas presentes no teatro, pode fazer a diferença em termos também do seu poder de fogo que lhe permite